lá, galera, finalizando esse curso de novo CPC, o processo do trabalho aqui no Estratégia Concursos, em que nós analisamos os reflexos do novo Código de Processo Civil na seara do processo do trabalho. Grande parte do curso foi em relação à Instrução Normativa 39 de 2016, que será mais importante para os concursos, mas agora vamos falar também da Instrução Normativa 40, também de 2016, que gerou o cancelamento da súmula 285 e da OJ 377 da SDI 1 do TST. Então, uma súmula e uma OJ que foram canceladas em decorrência dessa instrução normativa por serem incompatíveis. A súmula 285 do TST tratava da admissão parcial do recurso de revista. Dizia a súmula 285 que se houvesse a admissão apenas parcial do recurso de revista, não seria cabível o agravo de instrumento. Ou seja, se você tivesse interposto um recurso de revista, alegando 2, 3 matérias, e houvesse a admissão em relação a apenas uma delas, não caberia o agravo de instrumento da parte inadmitida, por falta de interesse processual. Em suma, não haveria necessidade de você interpor o agravo de instrumento. Se você interpusesse, ele não seria admitido. Por que que não havia a necessidade de se interpor o agravo de instrumento? Porque, sendo admitido em parte o recurso de revista, todo o processo subiria. E ao subir ao TST, haveria uma nova análise, haveria um novo juízo de admissibilidade que poderia culminar até com a admissão total. Ou seja, num primeiro momento, aquela admissão parcial poderia passar a ser uma admissão total sem necessidade de interposição de recurso. Daí, na época, a súmula 285 dizer que não cabia o agravo de instrumento, não havia necessidade da sua interposição. Hoje é totalmente o contrário. Hoje, com o cancelamento da súmula e com a redação da Instrução Normativa número 40, eu tenho que interpor o agravo de instrumento sob pena de preclusão. Se eu não interpuser o agravo de instrumento contestando aquela parte que foi inadmitida, haverá preclusão em relação àquela matéria. Ela não será analisada. Então, digamos que eu tenha interposto um recurso de revista alegando a contrariedade a uma lei ordinária, um dispositivo de lei federal, perdão. Então, fizemos a interposição alegando ferimento a uma norma de lei federal. No outro, fizemos a alegação de ferimento a uma norma da Constituição Federal. 2 capítulos, 2 alegações. Houve a admissão apenas em relação à parte em que eu alego ferimento à lei federal. O presidente do TRT entendeu que eu não demonstrei corretamente ou que não houve pré-questionamento em relação à alegação de ferimento à Constituição. O que hoje eu tenho que fazer? Tenho que interpor agravo de instrumento para contestar a inadmissão dessa parte da norma constitucional. Se eu não fizer a interposição do agravo de instrumento, haverá preclusão em relação a essa matéria. O que significa dizer que, chegando esse recurso ao TST, ele não irá analisar a parte que toca a violação ou a suposta violação de norma constitucional. Ele analisará apenas aquela parte que foi admitida. Essa que é a ideia, galera. E aí, vindo aqui para o nosso slide, olha o que eu coloquei para a gente aqui. Vamos para o slide. Tivemos aqui, peraí, ó, passa a ser um ônus da parte interpor o agravo de instrumento da decisão de inadmissão parcial, sob pena de preclusão em relação à matéria. Aquela parte que foi inadmitida, ela vai precluir se não houver a interposição do agravo de instrumento. Ou seja, eu não poderei ter a análise, eu não terei a análise dessa parte perante o TST. Isso decorre da redação da Instrução Normativa 40 e também do cancelamento, como eu coloquei aqui, da súmula
285. Só que eu falei também no início que nós tivemos o cancelamento de uma OJ, a OJ 377 da SDI1. Ela tratava do não cabimento de embargos de declaração da decisão de inadmissão de recurso de revista. Não cabimento de embargos de declaração dessa decisão de inadmissão do recurso de revista. Não havia cabimento dos embargos de declaração. Hoje tem. Hoje eu posso interpor ou posso opor, como queiram, os embargos de declaração da decisão que inadmite o recurso de revista. Se eu entender que há omissão, obscuridade e contradição, eu vou me valer desse recurso. A gente realmente não tinha uma justificativa muito plausível para essa OJ 377. Hoje o ideal, ela foi cancelada. Se houver cabimento dos embargos de declaração, vou opor. E aí, da mesma forma, surge aqui, ó, o cabimento em caso, principalmente em relação à omissão da matéria. Então, principalmente seria a hipótese típica, sob pena de preclusão também. Ou seja, cabem aqui embargos de declaração, cabem agravo de instrumento dessa inadmissão. Nas duas situações, sob pena de preclusão. Agora, olha essa situação aqui importante. Você opôs embargos de declaração. Sendo opostos os embargos de declaração e não sendo reconhecida a omissão, o que fazer? Então, digamos que, diante da inadmissão de recurso de revista, vendo que houve uma omissão na análise pelo presidente do TRT, você opôs embargos de declaração. Como muitas vezes acontece, o Poder Judiciário simplesmente falou, não houve omissão, ponto. E você sabe que existe essa omissão. Você quer brigar para que ela seja reconhecida. Qual vai ser o caminho agora? Você já opôs embargos de declaração, você vai agravar de instrumento. Você vai interpor o agravo de instrumento e nesse agravo de instrumento vai pedir a nulidade da decisão do juízo de admissibilidade. Então, ó, vamos até desenhar que fica mais fácil. Aqui você tem a decisão de inadmissão. Você opôs embargos de declaração. Não reconheceram a omissão. Agora você vai interpor agravo de instrumento, pedindo que seja reconhecida a nulidade dessa decisão aqui. Vamos reconhecer a nulidade dessa decisão porque ela é omissa. A omissão que você alegou nos embargos de declaração, você vai conseguir a sua declaração de nulidade por meio do agravo de instrumento. Então, diante do não reconhecimento da omissão, deve-se interpor agravo de instrumento alegando nulidade da decisão. Isso você faz, essa alegação de nulidade você faz porque você quer que no juízo de admissibilidade seja analisado aquele ponto que você entende ter sido o presidente do TRT omisso. Então, é uma forma de se forçar aqui a análise daquela matéria. Ok, pessoal? Tudo de bom, bons estudos. Terminamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.